Então, hoje a gente continua falando um pouco sobre gases ideais. Vocês querem comentar alguma coisa antes da gente começar? A respeito tanto do tema quanto bom, de qualquer coisa, disciplina, né? Da perguntinha que eu mandei para vocês, o que vocês acharam? Já tem algum comentário sobre a abordagem também da disciplina? Vocês podem fazer todos esses comentários quando vocês quiserem, tá? Alguém quer falar agora? Tá ok, Isadora, obrigado pelo apoio. Mas qualquer situação que vocês tiverem, é só vir conversando. Eu não tinha conversado explicitamente com vocês sobre essa ideia dessas questões pontuais. A minha ideia é, depois, ao fim da aula, ou em algum momento, depois da aula, deixar uma pergunta simples para vocês responderem até a aula seguinte. Vai ser sempre uma pergunta, ou no caso de vocês entregaram hoje, né? Vai ser duas perguntas, mas uma relacionada à outra, né? Uma era múltipla escolha e a outra vocês justificavam, né? O que vocês achavam daquela resposta. A ideia toda é simplesmente, bom dia, Henrique. A ideia toda é simplesmente a gente aferir, né? Aferir não, incentivar a participação de vocês, né? Uma busca ali pelo menos por uma primeira leitura, sempre, né? Ao longo do semestre, né? A gente tem que lembrar que, como vocês já devem ter percebido, a disciplina não tem prova, né? Então a gente está tentando superar um pouquinho essa ideia de aferir conhecimento só por uma prova pontual, única, em um determinado momento. Na verdade, nem conhecimento, né, aferir a aprendizagem, que é muito mais difícil. Né? Tá bom? Então, qualquer coisa, bom dia, Ana Flávia. Qualquer coisa vocês podem comentar aqui na sala, como podem comentar no próprio mural da disciplina ou na atividade específica, né? Então a gente já teve, e é muito bom quando isso acontece, a gente já teve alguma interação ali nos próprios exercícios e nos murais, nas aulas. Eu vou tentar me manter monitorando isso sempre, mas caso eu demore para responder alguma coisa, vocês podem me mandar um e-mail cobrando também, tá? Eu também não garanto que eu vá conseguir fazer isso sempre, não. Tá bom? Vamos então continuar nossa conversa sobre gases ideais e vamos avançar um pouquinho, quem sabe, para começar a falar sobre gases reais hoje, tá bom? Eu não vou fazer uma discussão muito extensa, a gente vai tentar resolver e conversar com vocês de uma forma que dê tempo da gente também digerir um pouco as informações, né? Então eu vou fazer aquela apresentaçãozinha rapidamente para vocês. Tem algumas figuras que eu queria mostrar para vocês. Então vamos começar por qual mesmo? Por essa, tá? Por aqui. Né? Então a gente tem aqui um desenho, eu acho que vocês já devem estar vendo a essa altura. Vou mudar para o modo de apresentação. Então, quando a gente estava falando lá de gases, a gente estava falando sobre as equações de estado, né, que elas são o relevante, vamos dizer assim, a forma relevante que a gente usa para descrever um gás, e a gente falou, por exemplo, aqui da lei de Boyle, que está dada aí, né? P vezes V é igual a uma constante. Essa lei de Boyle, ela
dá para a gente, então, o que eu tinha desenhado para vocês da outra aula, ela permite que a gente construa o que a gente chama de curvas isotermas. Ou seja, a gente vai medir a pressão, do jeito que está colocado aqui, né? A gente vai medir pressão como função do volume da amostra de gás. Certo? Então a gente vai usar essa possibilidade e vai, ao levantar para uma temperatura constante, a gente tem essa curva, uma curva aqui. Então, para uma determinada temperatura, a gente tem uma certa curva que é chamada de uma curva isoterma. Eu posso ter diferentes isotermas à medida que eu mudo a temperatura. Se eu vou aumentando, se eu aumento a temperatura da minha amostra de gás, as isotermas tendem a ter esse tipo de comportamento. A queda da pressão com o aumento do volume, ela é mais brusca, né, para temperaturas baixas do que para temperaturas altas, vamos dizer assim, tá bom? Isso a gente viu na última aula, isso é o que prevê, né, uma lei que pode ser derivada dessa observação experimental, né? Para condições próximas ao ambiente, P vezes V é igual a uma constante. Meu filho, isso. E aí, o que a gente faz? Né? A gente também conversou rapidamente já. Para que eu possa linearizar essa expressão, né? Então eu quero obter uma reta, uma descrição de uma reta. Então eu vou usar, eu vou fazer uma variação naquela equação P igual a uma constante sobre V, de forma que eu mude a variável, eu passe a chamar 1 sobre V do meu x. Então eu vou converter todos os números que eu tenho, todas as medidas de volume, para 1 sobre volume, e vou fazer agora um gráfico de pressão em função dessa variável nova, desse 1 sobre volume. Quando isso acontece, de acordo com a descrição que a gente tem lá da equação, eu passo a ter a equação de uma reta. Então eu passo a ter diferentes retas, tá? E aí a gente tem aqui agora, também variando a temperatura, tem uma mudança de inclinação nessas retas. Para temperaturas baixas, eu tenho a inclinação é o coeficiente angular, né? Seria o ângulo aqui da reta em relação ao eixo horizontal. Eu tenho aqui diferentes coeficientes angulares que eles vão aumentando à medida que eu aumento a temperatura, quando eu faço o gráfico de P por 1 sobre V. Como isso aqui é uma reta, e do jeito que está previsto pelas observações experimentais, eu não tenho coeficiente linear, o meu coeficiente linear é 0. Então, todas essas retas vão ser extrapoladas para o ponto 0, 0. Né? Quando 1 sobre V for 0, pressão é 0. 1 sobre V ser 0 significa que V tende a valores muito grandes, né? Tende ao infinito. Tá bom? A gente sempre procura ter uma forma de converter a nossa expressão para formato de uma reta. Isso vai acontecer ao longo do semestre todo. Então, vocês vão lidar com esse tipo de procedimento de achar uma determinada conversão de dados que permite que eu sempre represente os meus dados na forma de uma reta. Então, muitas vezes eu vou mudar a unidade tanto do eixo y, né, quanto do y igual, né, e do eixo x. Né? Eu sempre vou procurar fazer isso e representar na forma de uma reta. Isso facilita a análise e permite que a gente obtenha dados, a depender de cada equação, a partir dessas retas que a gente obtém aqui. Para vocês não esquecerem disso, né, a gente sempre pode usar uma forma de chacota com a fisicoquímica, né?
Tipicamente, um físico-químico passa uma parte importante do trabalho, né, especialmente didático dele, mostrando como obter uma reta. Então, a gente pode dizer que a físico-química é a ciência e a arte, né, de construir retas. Tudo que a gente quer, no final das contas, é ter uma reta e, a partir dessa reta, achar o que interessa para a gente. Tá bom? Quando a gente olha as outras leis que a gente tem lá na... que a gente tem lá na... que a gente já discutiu na outra aula, então, que a gente tinha lá que o volume pode ser dado como uma constante vezes a temperatura, mantendo a pressão constante, ou que a pressão pode ser dada por é igual a uma constante vezes a temperatura, aí a gente já tem diretamente equações de reta. Então, se eu faço um gráfico de volume por temperatura, mantendo a equação, mantendo a pressão constante, eu vou ter também uma reta, né, que depende, a inclinação dessa reta depende da pressão. Quanto menor for essa pressão, mais inclinada é essa reta. Tá? E aí, do mesmo jeito, agora a gente tem um gráfico de V por T, você tem uma reta que não tem coeficiente linear. Então, ela extrapola para zero. Tá? É uma extrapolação para temperatura igual a zero, você teria volume igual a zero. E aí, essa curva, antes de eu continuar, essa curva aqui é chamada de curva isobárica, porque é uma curva que é obtida a pressão constante. Tá? Esse é um nome que vocês podem encontrar aí descrevendo curvas. Tá? E aí, a última relação que a gente vai analisar aqui, né, é a pressão por temperatura. Pressão por temperatura Nossa, que louco, gente. Pressão por temperatura também vai dar uma reta, então a gente espera que para um volume constante a gente tenha retas que vão ser mais inclinadas à medida que eu diminuo o volume da amostra de gás. De novo, para temperatura zero, a pressão aqui tenderia, né, essa observação extrapola para pressão igual a zero. Tá? De novo, a gente tem que lembrar que essas medidas, esse tipo de gráfico, ele é obtido para gases em condições próximas à pressão, temperatura ambientes. Tá bom? Mais alguma coisa? Você não está indo, meu amiguinho? Aqui. Se a gente coloca tudo junto, agora mantendo, a única coisa que a gente vai manter constante aqui é o número de mol de gás, né? Então a gente está no recipiente fechado, né? O número de mol de gás não varia. A gente pode pensar como se fosse um gráfico em 3 dimensões, em que você tem uma dimensão para pressão, uma para volume e uma para temperatura. A gente já percebeu aqui, então, que a curva de P por T, ela tem essa forma de 1 sobre X, e as outras são retas. Então, você tem retas aqui que o que seria o gráfico de pressão por temperatura, está dado aqui, você tem aqui uma reta que descreve essa região, e o que seria o gráfico de volume por temperatura, a gente pode pensar nessa linha aqui para facilitar a nossa vida, você tem essa outra linha aqui acima, descrevendo essa superfície. Então, aquela nossa equação de estado, PV igual a nRT, em que N e R a gente vai manter como constantes, ela vai dar para a gente essa superfície de estados possíveis. Então, só o que está nessa superfície são os estados que aquele gás, com aquele número de mols, pode ter. Certo? Então, todos eles estariam contidos nessa superfície. Tá?
Isso aqui tinha uma outra abordagem para essa aula, então eu só estou só repetindo, né? Que a gente tem uma isotérmica, uma isobárica, e aí tinha esquecido de falar. Quando você mantém o volume constante e varia a temperatura e média pressão, você tem uma isocórica. Aqui está em inglês. Isocórico quer dizer que tem volume constante. E aqui está basicamente a pergunta que eu fiz para vocês, né? Depois eu vou olhar, né? Eu vi que só até 5 para as 10 uma pessoa não tinha entregue, dos 10 alunos, então obrigado pela resposta de vocês. Como a gente tinha visto, um modelo do jeito que está, se eu faço um gráfico de volume em função da temperatura, o que vai acontecer é que eu tenho uma diminuição do volume à medida que a temperatura cai, e quando eu atingir o zero absoluto, então aqui o eixo X está em graus Celsius, mas a hora que eu atingir o zero absoluto, né, menos 273,15 Kelvin, o modelo dos gases ideais prevê que o meu volume seja zero. Isso a gente pode pensar por quê, né? Mas é uma forma interessante até de estimar o zero absoluto. Então, se você fizer, conseguir manter a pressão constante para uma amostra, medir o volume dessa amostra de gás para várias temperaturas, e você tiver um gráfico ali, dados em que você possa, né, que tenham boa qualidade, você vai ter uma reta, e a partir dessa reta, se você fizer em graus Celsius, você pode ter uma estimativa de qual a temperatura em que o volume vai ser zero, né? Então, se você fizer a temperatura em graus Celsius, você passa a ter aí um coeficiente linear, e aí você, simplesmente extrapolando para V igual a zero, você vai ter uma estimativa do zero absoluto a partir dos seus dados, né? Tem um erro, tipicamente, tem um erro aí associado, mas vocês vão chegar em alguma coisa próxima de menos 270 Kelvin, graus Celsius, tá? Só que aí tem o questionamento, né? Então, todo mundo que tinha entregue até eu olhar, agora há pouco, todo mundo acertou a primeira parte da questão, né? Então, é isso. O modelo prevê que o volume vá a zero na condição, né, de temperatura muito baixa, no limite do zero absoluto de temperatura. Agora, eu queria, sem eu ter lido, né, eu queria saber a opinião de vocês, né? Isso, do ponto de vista real, né, de observação, isso deve acontecer? Se eu for baixando a temperatura, eu vou chegar no volume zero para uma amostra? Bom, professor, não, porque você teria, como fala? Você não teria energia cinética no sistema, né? O sistema todo pararia, né? A Então, temperatura tem função a energia cinética tem função, acho, da temperatura. Aí as interações intermoleculares vai começar como é que fala? A ter vão sobressair a questão da energia cinética e a teoria dos gases ideais começa a falhar, no caso, não? isso, eu acho que você tem toda a razão. Eu até diria um pouco diferente, no sentido de que você não precisa nem chegar numa temperatura tão baixa, assim, próxima do zero absoluto, né? A partir do momento que você vai baixando a temperatura, tudo que você falou está certo. A energia cinética das moléculas vai caindo, chega num ponto em que as interações intermoleculares deixam de ser desprezíveis, né? E aí você tem o que a gente observa o tempo todo, você tem a condensação, né? A liquefação daquele gás.
Então você tem uma mudança de estado de agregação. Eu não estou falando, vocês percebem que eu não estou falando de estado físico, porque o estado físico, ele é simplesmente a medida de pressão, volume e temperatura para uma amostra. Esse é o estado físico, né? E quantidade de matéria, né? Mas para uma amostra numa quantidade de matéria constante, o estado físico dela é descrito por pressão, volume e temperatura. Né? O estado de agregação, que é o que a gente fala de gás, sólido, líquido, diferentes estruturas de sólido, isso são estados de agregação. Tá? Então, eu tenho mudança de estado de agregação, que esse modelo, do jeito que ele está, ele não permite a gente prever. Então, o que acontece aqui é que em algum momento, né, você tem toda a razão, a energia cinética das moléculas cai o suficiente para que elas não consigam mais se distanciar uma da outra quando elas estão muito perto. E aí eu vou ter liquefação. O que vai acontecer? Numa determinada temperatura, o volume dessa amostra vai cair para caramba, sem mudar a temperatura. Porque eu estou passando de gás para líquido. Não, eu estou colocando num ponto aleatório aqui, né? Essa amostra, esse gráfico é um gráfico genérico. Isso vai cair para caramba e você passa a lidar agora com o líquido. Se você continuar baixando na temperatura, tipicamente na transição de líquido para sólido, você tem uma pequena diminuição do volume também. A exceção é a água, né? Uma exceção é a água. E aí você vai lidar agora com o volume do sólido. E aí o sólido, o efeito da temperatura no volume de um sólido, ele é muito menos importante do que para um gás. E mais importante ainda, nunca vai a zero, porque o sólido, muitas vezes, ele é aproximadamente a soma do volume das moléculas que compõem aquela substância, né? Que compõe aquele sólido. Então a gente tem aí um problema que é um problema grave desse modelo, né? Do ponto de vista físico-químico, né? Do ponto de vista físico. Então, no fundo, a gente tem... isso aqui é uma limitação do modelo, né? E é quando o modelo deixa de ter sentido físico. É quando ele não prevê uma coisa que é uma coisa importante, né? Ele não... O modelo dos gases ideais não permite, de forma alguma, a gente prever a condensação de um gás para formar líquido. Tá bom? E aí, a outra coisa, né, que a gente já olhou um pouco, né, por exemplo, uma isoterma real. A gente não precisa chegar perto do zero absoluto para falar disso, né? A gente tem aqui a isoterma de um gás ideal, e aqui você tem a isoterma para o isopentano, isotermas para o isopentano. Então, você está aqui em determinadas temperaturas, que você tem um comportamento das isotermas experimentais que é similar dos gases ideais, para temperaturas altas, né? Então, aqui é Kelvin, né? Isopentano é gás, aqui é Kelvin. Então, a 280 Kelvin, o isopentano já se comporta bem como um gás ideal. Só que a partir ali de 220, um pouco abaixo, você começa a ter as distorções dessa isoterma, dessas isotermas, né, até que você passa a ter as descontinuidades, em que você tem uma diminuição do volume do isopentano sem causar nenhuma variação de pressão, que são as situações em que a gente tem condensação. À medida que você abaixa a temperatura, para volumes menores da amostra, a gente tem isso acontece para volumes volumes cada vez maiores, né, da amostra. Né? Vocês estão vendo que o eixo X aí, ele é volume específico, né? Eu vou fazer um parênteses aqui para a gente conversar sobre isso, tá bom? Eu vou parar esse compartilhamento para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Vocês já ouviram falar? Boa tarde para quem chegou depois, eu acho que foi a Cassiane, mas não tenho mais certeza. Boa tarde, não, bom dia.
Vocês sabem, já ouviram falar de volume específico? Se vocês não ouviram falar, não tem nada de ruim nisso não, tá? Porque não é todo mundo que já ouviu falar, não. Acho que não, né? Eu tô iniciando aqui o... A Vitória escreveu aqui, acredito que não, tá? Então, essa coisa do específico, vocês já ouviram falar de uma coisa que tem esse nome, essa parte do nome final, que a gente vai falar um pouco daqui a algumas aulas. Eu vou mostrar para vocês. Deixa só o programinha terminar de inicializar, que ele é meio lento. Vamos lá. Então, o que é volume específico, né? A gente já vai aproveitar e falar de... Vamos usar uma cor menos agressiva para os olhos. O volume específico, ele pode ser, muitas vezes ele é escrito com V, com E, subscrito. Ele é dado pelo volume de uma amostra dividido pela massa dessa amostra. Tipicamente, essa massa é dada em gramas, né? Mas pode ser em quilogramas também, se a gente for usar o sistema internacional. Então, isso quer dizer que pelo sistema internacional, o volume específico seria dado por metro cúbico por quilograma. Tá? Um comentário aqui, então, a IUPAC recomenda, nos últimos anos, que quando você tem essas unidades compostas, você use assim, a unidade 1 e a unidade 2, uma do lado da outra. Se a unidade 2 é um por, né, aqui seria metro cúbico por quilo, você vai pôr aqui um menos N, né, e não vai colocar a barrinha. E você também não põe ponto aqui, separando, tá bom? Então, o jeito de escrever unidade, que é o jeito que a IUPAC considera correto atualmente, é dessa forma aqui. Você põe uma do lado da outra, separada por um espaço, e coloca os expoentes. Né? A parte da divisão aqui, você vai simplesmente usar expoente negativo. Tá? Então, o que significa esse volume específico? O volume específico é o seguinte, quer dizer que para cada quilograma, é o volume que ocupa um determinado 1 quilograma da amostra. Né? Vocês vão encontrar isso aqui em outras unidades, é lógico, né? Metro cúbico por quilo vai dar uns números um pouco estranhos, né? Para amostra, especialmente uma amostra líquida, né? Vocês vão encontrar muita coisa ligada, por exemplo, centímetro cúbico por litro, né? Ou por litro, não. O litro é a próxima coisa que eu vou falar. Centímetro cúbico. Acho que não vai funcionar, não? Não sei o que está acontecendo, não estou conseguindo usar a borracha.
Ocupar a tela não, meu amigo. Bom, deixa para lá. Eu vou riscar aqui. Depois eu vejo o que eu estou fazendo de errado. Em que eu vou ter, por exemplo, centímetro cúbico por grama. Eu posso ter litro por grama, depende da unidade. Mas o mais importante aqui é a gente entender o que isso aqui significa. Isso aqui significa, é usado como sendo o volume dado por, o volume ocupado por uma determinada massa da minha amostra, certo? Então, o volume específico ele tem uma coisa interessante, né? Ele é uma característica da minha amostra. Para uma determinada temperatura, a minha amostra vai ter um volume específico, né? Ou seja, você pode, em princípio, identificar esse volume, né? Isso aqui, vocês também perceberam que isso aqui é meio que 1 sobre a densidade, né, da amostra. A densidade também é característica de uma determinada amostra, né? Então, isso aqui, tipicamente, também vai ser igual a 1 sobre a densidade. Tá? Mas é uma característica da amostra. Tem uma outra variação que é mais usada até, que a gente, na fisicoquímica, usa mais do que o volume específico, que é o volume molar. Eu vou aproveitar essa deixa para definir volume molar com vocês. Então, o volume molar, que eu vou usar como VM aqui, e vou usar isso aqui o curso todo, é dado pelo volume da minha amostra dividido pelo número de mols que compõe aquela amostra. Isso vai dar para a gente uma unidade que é metro cúbico por mol no sistema internacional, né? A gente também vai encontrar muito litro por mol, ou decímetro cúbico por mol, né, que é equivalente, isso é bem comum. Você também pode encontrar centímetro cúbico por mol. Isso porque você pode... Litro por mol é um tipo de grandeza em que você vai ter um número pequeno, simples, para gás. Já centímetro cúbico por mol é um tipo de unidade que vai te dar um número fácil de ler para sólido e líquido, né? E aí eu queria fazer uma coisa, né, para vocês. O volume molar, ele também é uma propriedade da minha amostra, né? Então, ele é uma propriedade da amostra. Ele é característico da minha amostra para uma determinada pressão e temperatura, né? Então, a gente pode usar, em princípio, o volume molar como uma das maneiras de caracterizar uma amostra, né? Eu queria fazer uma proposta para vocês. Se vocês concordam que essas duas unidades, essas duas grandezas, são independentes da quantidade de material. Seja massa ou número de mols. Queria saber se vocês concordam com isso. Se vocês discordam, é uma boa oportunidade para falar. Eu acho que a primeira, não, porque a primeira depende da massa. Então, ela é uma propriedade extensiva. O volume específico você acha que é extensivo? E o volume molar? Eu acho que é intensiva. Qual que é a diferença entre massa e número de mols? Porque, no fundo, eu posso passar isso aqui, ó, posso fazer uma pequena conversão. Eu sei que N é massa pela massa molar. Eu posso, então, escrever isso aqui como sendo Vm sobre M.
né? Esse termo V sobre N pode virar isso aqui, né? Sim. E aí? Não, na verdade, eu acho que as duas são por conta do volume também. Que Elas são extensivas. Isso. Tá, então eu estou assumindo que você conhece esse conceito. Todo mundo conhece o conceito de propriedades extensivas e intensivas? Sim. Sim? Todo mundo conhece. Tá, tá ótimo. Então eu poderia ter escrito essa pergunta de uma forma mais simples, né? As duas são propriedades intensivas e não extensivas. Essa é a minha afirmação. Eu acho que se eu conseguir entender a voz, foi a Isadora que falou ou Vitória? Fui eu, Isadora. Foi a Isadora, tá. Desculpa que eu ainda não estou com a voz de vocês totalmente gravada na minha cabeça, tá? Tá. Então, vamos tentar ver o que está certo aqui. Então, a minha hipótese, a minha ideia aqui é que essas duas propriedades aqui sejam intensivas. Mas isso não é unanimidade. Então vamos tentar verificar, né? Vamos usar um exemplo que a gente conhece, né? Todo mundo sabe a densidade da água, né? Então a gente pode pensar o seguinte: vamos usar como exemplo a água para a gente chegar a alguma conclusão aqui. Então a gente tem a densidade da água nas condições ambiente, né? Em torno de 25 graus Celsius, pressão atmosférica e tudo. Vamos assumir que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Certo? Tudo bem? Todo mundo concorda com isso aqui, né? Bom, então se eu tiver 1 ml de água, vamos fazer o óbvio aqui, só para a gente poder fazer as contas. Então, 1 ml de água vai me dar 1 grama de água. Se eu tiver 10 ml de água, eu vou ter 10 gramas. E vou facilitar a minha vida. Se eu tiver 18 ml de água, eu vou ter 18 gramas. E se eu tiver 180 ml de água, eu vou ter 180 gramas. Vocês concordam com isso? A partir da densidade, isso está certo, né? Eu posso assumir que quem cala consente, pessoal? Quando vocês não concordarem, vocês abrem aí e falam. Então tá bom. Então vamos calcular. Se vocês quiserem falar no chat, eu falo com o Gustavo também, tá? Tá bom, aí o Rômulo faz a transferência aí da discussão. Vamos calcular, então, agora o volume específico aqui. Volume específico. Vamos chamar cada coisa aqui de uma amostra. Vamos chamar de amostra 1, amostra 2, 3 e 4. Então, volume específico para a amostra 1. Né? Volume específico da amostra 1, ele vai ser o volume sobre a massa. Só vou escrever isso aqui uma vez, né, para a gente relembrar. Então, ele vai ser 1 centímetro cúbico, ou 1 ml, né? Não, também todo mundo lembra que sim, o centímetro cúbico é equivalente a ml, né? Então, 1 centímetro cúbico dividido por 1 grama. Então, eu vou ter um volume específico de 1 centímetro cúbico por grama. Se eu calcular o volume específico da amostra 2, eu tenho 10 centímetros cúbicos da minha amostra e eu tenho 10 gramas.
Resultado disso aqui vai dar 10 por 10, né? 1 centímetro cúbico por grama. Se eu calcular agora para a amostra 3, eu tenho 18 gramas, ou desculpa, 18 centímetros cúbicos por 18 gramas. Isso dá 1 centímetro cúbico por grama. Vamos fazer o último exemplo, né? Para completeza. 180 centímetros cúbicos de água pesam 180 gramas na nossa aproximação. Isso também dá 1 centímetro cúbico por grama. Então, vejam, a massa varia para cada amostra, só que o volume varia junto, certo? E varia de forma, né, a proporcionalidade se mantém, né? Então, a gente tem aqui um valor que, apesar da massa e do volume de cada amostra variarem, ao calcular o volume específico, eu tenho um valor constante, certo? Então, isso aqui não é uma demonstração, mas é uma forma da gente perceber que o volume específico, ele é uma propriedade intensiva. Né? O que é? Lembrando, né, propriedade intensiva é aquela em que você independe da quantidade de material. Ela é um valor característico do material. Agora, vamos fazer um raciocínio similar para o volume molar. O volume molar é até mais usado por nós, né? E aí, se vocês me permitirem, eu vou fazer só para as amostras 3 e 4, para a gente não ter que fazer muita conta, tá? O volume molar para a água, para eu calcular, eu preciso do volume sobre o número de mols. Então, vamos calcular o número de mols para a amostra 3. Né? Todo mundo, então, a massa é 18 gramas, e a massa molar da água é uma do oxigênio, a massa molar atômica do oxigênio é 16, a massa molar do oxigênio é 16, e a massa molar do hidrogênio é 1, são 2 hidrogênios, né? Então dá 18 também. Então isso aqui é 18 por 18, 18 gramas, 18 gramas por mol, né? Isso. Então, eu tenho aqui que 18 gramas vai dar 1 mol. Certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o volume de 18 ml para 1 mol. Tá? Isso dá 18. Eu estou usando centímetro cúbico, né? Então, aqui é centímetro cúbico. Só para manter a coerência ali. Eu vou ficar com 18 centímetros cúbicos por mol para água. E aí, o volume molar. Então, isso aqui é para a amostra 3. Eu vou fazer agora para a amostra 4. Então, eu tenho o volume de 180 centímetros a menos 1. Desculpa. Centímetros cúbicos. Dividido pelo número de mols, que agora eu tenho, como 1 mol é 18 gramas por mol, se eu tenho 180 gramas, eu tenho 10 mol. Né? Isso vai me dar, portanto, 18 centímetros cúbicos por mol. Se a gente fizer a mesma coisa para as amostras 1 e 2, vai dar o mesmo valor, é só que a gente vai ter que fazer a conta aqui do número de mols antes, e só para a gente não se alongar nessa discussão, a gente consegue perceber que esses dois números eles são idênticos, né? Então, a gente também pode dizer que o volume molar é uma propriedade intensiva. De novo, sem demonstrar, estou fazendo aqui só um exemplo
exemplo para a gente, né? Tá? Isso vai ser relevante mais tarde, tá? Então, o fato dele ser uma propriedade intensiva quer dizer que eu posso usar o volume molar em vários momentos sem me preocupar com a quantidade de matéria, né? E o volume específico também. Mas a gente usa, no nosso curso, a gente usa poucas variáveis específicas. Mas uma coisa que vale a pena a gente perceber é o seguinte: toda variável específica é uma variável que a gente faz a divisão da variável pela massa. Sempre. Então, a gente vai ver aí uma variável específica que vocês conhecem desde o ensino médio, é o calor específico. Né? Calor específico é um nome péssimo para capacidade calorífica específica, que também é um nome ruim, mas é menos ruim. Tá? Que é a capacidade calorífica por massa da nossa amostra. A gente vai ver isso daqui a 2 aulas, tá? Então, vocês já conheciam a única propriedade específica que é discutida no ensino médio é o calor específico, né? Mas tem outras, a gente pode calcular propriedades específicas para qualquer grandeza. Então, a propriedade específica é sempre essa aqui, que você divide a propriedade pela massa da amostra. Tá bom? Era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre o volume específico, né? E aproveitei para falar com vocês sobre o volume molar, que é uma coisa que a gente vai usar e torna algumas equações mais palatáveis, né? Tira um monte de N ali da equação, já ajuda a gente a visualizar melhor algumas coisas. Tá bom? Mas, enfim, a gente tinha, então, conversado até agora sobre a ideia dessa limitação dos gases ideais. Eu queria falar para vocês de uma forma da gente corrigir isso, e as outras a gente fala na aula, a gente começa a falar na aula da semana que vem, tá bom? Tá aqui. Isso. Ctrl L, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Aqui. Então, a gente tem aqui uma coisa para pensar, né? A gente está falando de gases ideais, e uma das aproximações que está implícita no modelo dos gases ideais é justamente essa coisa da gente ter a energia potencial, a energia de interação intermolecular zerada para eles. Isso é válido, é bem válido, quando você tem uma separação entre as moléculas que é grande, né? Então, por quê? Porque aí a interação eletrostática, né? Porque o que é interação intermolecular, basicamente? É a interação entre nuvens eletrônicas e núcleos, que compõem as moléculas, né? E eventualmente os átomos, né? Individuais que estejam ali na sua amostra. Então, como essas interações são basicamente eletrostáticas, e elas vão com 1 sobre a distância ao quadrado, se você tem uma separação muito grande dessas amostras, dessas espécies, né, seja molécula, seja átomo, a interação eletrostática, ela desaparece praticamente. Só que quando você diminui a separação, você começa a cair numa curva desse tipo, né? Por quê? Quando você começa a se aproximar numa distância menor com um certo ponto, você passa a ter a atração entre a nuvem eletrônica de uma espécie e os núcleos da outra, passa a ser relevante esse tipo de atração. Só que você também tem, em contraposição, você tem a repulsão entre nuvens eletrônicas e entre núcleos. E nesse balanço, você tem as duas formas de interação, seja repulsiva, seja atrativa,
elas têm um balanço. E esse balanço muda quando você muda a separação entre as espécies. Então, quando elas estão distantes ainda, as atrações dominam. Então, o que acontece? Quando elas se aproximam, a energia potencial cai, né? E elas tendem a se aproximar cada vez mais, né? Vão tender a se aproximar até um certo valor de separação, que seria o valor de separação mais estável, o melhor, o ótimo, né? Que seria uma espécie de condição de equilíbrio ali. De equilíbrio, bom, a gente vai falar muito sobre isso ainda, mas uma condição de estabilidade, né? A partir desse ponto, dessa distância, você começa a ter um domínio cada vez maior, né, uma importância cada vez maior das repulsões, até chegar a um ponto em que você não tem mais um ganho de energia potencial quando você aproxima mais as moléculas. A partir do momento que você passa a ter energia potencial positiva, você passa a ter as repulsões entre as moléculas dominando as suas interações intermoleculares. Então, no fundo, você tem esse tipo de curva, e isso vai ser relevante. Como é que a gente pode variar a separação média entre as moléculas? A gente pode diminuir o volume, né, de uma amostra, por exemplo. Ao diminuir o volume, o que está acontecendo? As moléculas têm menos espaço para viajar sem se encontrar, porque você começa a ter um volume menor disponível para elas viajarem ali dentro do seu sistema. Tá? Se você diminuir esse volume abaixo de um certo limite, você pode ter uma série de consequências na amostra, inclusive o colapso do gás, né, para virar líquido, ou coisas assim, né? Então, a gente tem que ter isso aqui em mente. Para a gente modelar isso, a gente não vai poder usar o modelo dos gases ideais do jeito que ele está dado. A gente tem que corrigir isso de alguma forma. Então, você tem uma série de modelos para descrever essas interações. Além do mais, a gente ainda tem que pensar no volume molecular também. Mas isso a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Uma forma da gente fazer isso, e é a única que eu vou apresentar, para a gente discutir mais com calma na próxima aula, é assim: e se a gente pegasse o modelo dos gases ideais, foi. A gente corrigisse ele por uma única grandeza, né? Eu vou ter um fator de correção. Então, esse fator de correção, eu vou chamar ele de fator de compressibilidade, né? É o nome aí que está dado, é Z, que costuma ser chamado. E aí, aqui, vejam que a gente já está falando do tal do volume molar, tá? Para a gente não ter que escrever o N ali, do NRT, né? Porque o que acontece? Aí, se você pegar a equação dos gases ideais, PV igual a NRT, você pode passar o N para a esquerda da equação, fica PV sobre N. V sobre N é o volume molar, tá? Então, a gente fica aqui com isso. A definição do fator de compressibilidade é a medida experimental do volume molar dividido pelo volume molar calculado pela lei dos gases ideais. Então, esse volume molar calculado pela lei dos gases ideais tem essa bolinha aqui. Essa notação de volume molar calculado pela lei dos gases ideais, com essa bolinha, é a notação que está no Atkins, né? Que ele considera todas as equações que envolvem gases ideais como equações limites, né, em que a validade dos gases ideais é absoluta. Então, a gente está assumindo isso aqui, que a gente tem aqui um volume calculado pelo modelo dos gases ideais e o volume molar experimental. A relação entre eles te dá Z, né? Só que, se eu pegar essa relação aqui e substituir o volume molar zero na equação dos gases ideais, eu chego nessa expressão de baixo. Vocês conseguem ver isso? Porque eu vou substituir o volume molar zero é Vm sobre Z, que se eu colocar na equação dos gases ideais, eu vou rearranjar para ter essa expressão aqui. Vejam que coisa interessante aqui, essa expressão. O que tem de interessante nela?
Se eu pegar a equação dos gases ideais, PV igual a RT, e fizer essa operação, passar o RT dividindo, o que fica do outro lado da igualdade? Fica 1. Certo? Se eu tenho lá PV molar igual a RT, passo o RT dividindo, fica PV molar sobre RT igual a 1. Então, se eu tiver um gás ideal, PV sobre RT dá 1, sempre, em qualquer situação. Porque o volume molar, ele é igual ao volume molar calculado pela lei dos gases ideais, porque ele é um gás ideal, né? Eu estou assumindo isso. Qualquer desvio de 1 por valor de Z vai dar para a gente uma medida da incompatibilidade daqueles dados com o modelo de gás ideal. Tá? Então, seria um desvio em relação à idealidade, o valor de Z. Né? Uma coisa importante da gente perceber é que Z varia com pressão, ou com volume molar. Tá? Como assim, né? Tá claro até aqui? Vocês têm alguma coisa para perguntar? Não, professor. Não? Tá. A gente pode pensar agora, também esse gráfico está lá no Atkins. Os meus gráficos estão em inglês, porque eu peguei de uma versão que eu tenho em PDF, que é fácil de eu usar as figuras, tá? Mas tem exatamente os mesmos gráficos traduzidos para o português no Atkins, que vocês têm disponível na biblioteca virtual. E também tem gráficos muito parecidos nos outros livros. Né? Então, eu posso fazer um gráfico em que eu faço aqui o fator de compressibilidade, né, o Z, como uma função da pressão. Então, para diferentes pressões, eu meço o volume experimental, né, divido isso pelo volume calculado pela lei dos gases ideais e posso pôr isso no gráfico. Né? Eu vou obter Z e posso fazer um gráfico disso. Se o meu gás for um gás ideal, ou o Atkins ainda usava nessa época gás perfeito, né, que é uma coisa que não se usa muito mais, eu vou ter sempre 1. Não importa a pressão. Aqui a gente está falando de centenas de atmosfera, né? 200 atmosferas, 400 atmosferas, assim por diante. É sempre 1, porque ele é um gás ideal. Mas para gases reais, em que você vai lá e faz a medida experimental, cada uma dessas curvas vai ser característica, né? Então, se a gente pegar aqui para o hidrogênio, eu tenho lá valores de... vai andar, né? Isso aqui eu não queria... Só vou mostrar para vocês na próxima aula. O hidrogênio aqui, todos os valores do fator de compressibilidade dele estão acima de 1. Né? Para outras substâncias, como, por exemplo, metano bom, aqui deve ser etano, né? Aliás, eteno. Você vai ter uma mudança. Então, você tem aqui, para pressões mais altas, você tem fator de compressibilidade acima de 1, e para pressões mais baixas, você tem fator de compressibilidade abaixo de 1. Né? E o último exemplo aqui é a amônia. A amônia, para qualquer valor de pressão dentro do que dá para medir, o fator de compressibilidade é abaixo de 1. Não dá para medir para pressões mais altas, porque a amônia liquefaz. Tá bom? Nessas condições aqui. Então, você tem aqui essas medidas até um certo valor para amônia, e aí não tem mais, mas é sempre muito abaixo de 1. Né? Tende muito, muito rapidamente para valores pequenos do fator de compressibilidade. Como é que a gente pode analisar esse gráfico? Olha, então, veja que interessante. Se eu tenho um fator de compressibilidade que é maior que 1, quer dizer que o volume experimental ele é maior ou menor do que o volume calculado pelos gases ideais? Tu.
Alguém quer chutar? Não, eu não esqueci de colocar aqui a equação, né? Lembrando que o Z é o volume molar dividido pelo volume molar calculado pelos gases ideais. Gustavo, o Não tem Henrique pediu para você pegadinha. repetir a pergunta que você fez. Então, a pergunta é, se eu tenho um fator de compressibilidade que é maior que 1, quer dizer que, o que quer dizer? Quer dizer que o meu volume molar experimental é maior ou menor do que o volume molar dos gases ideais? Tem alguém tentando falar? Porque eu tô sentindo, só tô ouvindo A Ana Flávia um falou maior, o Henrique também foi o maior. Assim, maior, 3 né? pessoas falaram maior, se for maior que 1. Tá. Mas tá correto, né? Porque quer dizer que você tem um número maior no numerador do que no denominador. Isso vai dar maior que 1, certo? Isso quer dizer, então, que, na realidade, uma amostra de hidrogênio, ela sempre tende a ter um volume maior do que o que você esperaria se ela fosse um gás ideal. Isso implica que você tem uma repulsão muito importante, certo? Porque se os gases gastam energia para ficar mais longe um do outro, quer dizer que as repulsões são muito mais importantes no hidrogênio do que as atrações. Então você tem, para a molécula de hidrogênio, sempre as repulsões prevalecendo. Tá? Mesmo para pressões muito altas, ou mesmo para pressões próximas da pressão aqui atmosférica. Já para amônia, acontece o oposto. À medida que a pressão, o volume medido, o fator de compressibilidade é sempre menor que 1. Então, seguindo o mesmo raciocínio da resposta que vocês deram, quer dizer que o volume medido ele é sempre menor do que o volume dos gases ideais. Isso quer dizer que a tendência daquelas moléculas é ficar mais juntas do que seria se não tivesse interação intermolecular nenhuma. Ou seja, a gente tem interações intermoleculares que são atrativas, mas predominando fortemente na amônia. Bom, a gente, lembrando sempre da resposta padrão de todo mundo, né? Por que isso acontece? Bom, a amônia, ela tem ligações de hidrogênio muito fortes, que são interações intermoleculares fortemente atrativas, tipicamente, certo? Então, isso acontece na amônia, isso é razoável que aconteça na amônia mesmo. Então, você sempre tem um volume medido menor do que o que você esperaria no gás ideal. Né? E no caso do metano e do eteno, aqui, a gente tem uma situação em que, para pressões altas, você tem uma condição em que as moléculas ficam próximas demais, e aí as repulsões prevalecem. Então, está aqui, né, nessa região de pressões acima de 400 atmosferas, para os dois, as repulsões prevalecem, mas para pressões mais baixas, né, e moderadas, você tem as repulsões prevalecendo dentro aqui de um limite, né, em que você tem aqui um mínimo, né, para os dois casos. Tá? Então, aqui você teria, para pressões menores que 400 atmosferas, né, como uma referência, você teria as atrações prevalecendo para essas substâncias. Mas olha que a gente está falando de pressões muito altas, né? Então, é um intervalo de pressões de 0 a 800 atmosferas, que é bastante alto. Tá? Quando a gente chega aqui, se a gente der um zoom, vamos dizer assim, nessa região aqui, de 10 atmosferas para baixo, né? Então, a gente percebe o quê? Que, na verdade, nessa situação aqui de pressões que já estão um pouco mais baixas, todos os valores de Z tendem a 1. Né? Elas se aproximam de 1. Alguns chegam para pressões
mais altas. Então, se aqui é 10, um décimo disso aqui, uma atmosfera, seria mais ou menos onde está a mãozinha aí, né? Se vocês estiverem vendo. Se vocês olharem aqui, nessa região, nesse intervalo aqui, né, que eu estou circulando, todos os valores do fator de compressibilidade estão entre 0,99 e 1,01, certo? Ou seja, é praticamente irrelevante nessa situação aqui, bem perto da pressão atmosférica, é praticamente irrelevante levar em conta o fator de compressibilidade, né? É um número que para a grande maioria dos experimentos, é 1, né? Considerar um fator de compressibilidade nessa situação não vai te dar uma correção do seu problema muito grande. Isso vai ficar mais importante, dependendo da substância, para pressões já 3, 4 atmosferas já fazem muita diferença, né? Para o hidrogênio, nem isso, né? Para o hidrogênio, até 5 atmosferas, se você considerar como 1, está ótimo, né? Então, a tendência é que, para pressões baixas, e aí pressão baixa que eu estou falando, é pressão atmosférica ou abaixo da atmosférica, ou um pouquinho acima, né? A tendência é que Z vá a 1 para todos os gases, tá? Então, essa correção do fator de compressibilidade, ela é interessante para pressões mais altas, mas ela não é relevante para pressões baixas e moderadas. Isso é o que a gente espera, certo? Quanto mais baixa for a pressão, se a pressão tender a 0, a gente espera que haja uma convergência para o modelo dos gases ideais, certo? Porque se a pressão está 0, quer dizer que tem poucas moléculas e, portanto, elas vão ficar distantes uma das outras, tá bom? Essa é uma forma de corrigir. Só que, vejam, ainda não é uma forma muito boa, porque ainda não está, nada aqui está me deixando claro como é que pode acontecer, como é que eu posso prever a condensação usando esse modelo, tá? A gente ainda precisa trabalhar um pouco mais nisso. Mas essa já é uma forma de corrigir. E o que é interessante do fator de compressibilidade, eu vou voltar um slide, é que basicamente você está usando o modelo dos gases ideais e está colocando um termo de correção. Então você continua aproveitando todo o arcabouço, né, que você pode construir em torno do modelo dos gases ideais e usar um termo de correção só. Tá bom? Deixa eu interromper aqui. Na hora eu volto. Tá. Isso. Tá? Então, basicamente, pessoal, era essa discussão que eu tinha para ter com vocês hoje, a respeito do final, né, mais um pouco da discussão sobre os gases ideais e uma primeira ideia de como que a gente faz para corrigir esse modelo quando a gente está interessado, quando a gente precisa corrigir, né? Quando a gente está interessado em refinar o que a gente pode medir para gás, tá bom? Vocês querem tirar alguma dúvida agora? Sem dúvidas. Ficou tudo claro ou não deu para entender nada? Essa é a questão. Que é difícil de responder, né? Bom, alguém quer falar? Tudo claro. Ah, tá. Tá tudo ok, tudo claro, ficou bem claro. De repente apareceu um monte de resposta aqui ao mesmo tempo. Obrigado, gente, pelo retorno. Então, vocês já têm lá uma lista de exercícios, né? Deixa eu conferir se ela já foi postada para vocês, mas eu acho que já. Para vocês olharem para ela um pouco, né? E ela vai falar sobre gases, né? Basicamente. Aí na próxima aula a gente vai falar sobre gases reais um pouco,
E depois logo a gente já começa a falar sobre termodinâmica. É que essas equações que a gente obtém agora, a partir dos modelos de gases, elas vão ser bem úteis para a gente, para obter um monte de outras coisas mais adiante, né? Logo. Tá? É isso. Professor, você vai falar no dia 2 mesmo quais exercícios cada um tem que entregar? Isso, Isadora. A ideia é que eu vou colocar para vocês lá a lista, né, dos exercícios que eu vou fazer por sorteio, tá? De novo, se alguém terminar a lista antes e quiser mandar, pode mandar. Eu vou fazer o sorteio do mesmo jeito e vou corrigir os exercícios que eu tiver sorteado. Tá bom? De novo, é uma questão de praticidade, de limite, né? Que eu preciso ter, porque se eu tentar corrigir todas as listas de todo mundo, eu vou terminar de corrigir isso em 2023. Né? Pelo menos na minha velocidade. Diga, Júlia. Então, nós vamos fazer todos os exercícios e você escolhe 6 para corrigir. Isso. Eu vou escolher por sorteio. Tá ótimo, obrigada. Tá bom? Essa é a ideia. E qualquer eventual dúvida que a gente tiver antes da entrega da lista pode ser discutida antes da entrega, no caso? Sim. Tá bem. Pode sim. Deve. É importante, essa pergunta da Vitória é muito importante, na verdade. Né? A lista não é um castigo, né? De jeito nenhum. Bom, não sei, acho que não. A ideia toda é vocês terem aí é a forma que eu tenho para vocês estudarem, né? Que eu encontrei para vocês estudarem. Ainda na semana que vem, provavelmente, eu vou postar os trabalhos individuais de vocês, né? Tem bastante tempo ainda para entregar, mas eu já vou postar. Para vocês já irem pensando, que é outra forma, né? Mais individual de vocês pensarem. As listas, é óbvio, né? Todo mundo tem acesso à mesma lista. Então, e vocês são uma turma. Então, eu não espero que vocês trabalhem de forma totalmente independente. Vocês têm as amizades aí já, provavelmente, entre vocês, e vocês podem trabalhar juntos. Eu quero que as respostas sejam individualizadas, né? Que vocês tenham senso crítico, que vocês redigam da forma de vocês, mas vocês se encontrarem aí remotamente, por favor, para discutir as listas, eu incentivo fortemente, tá? Vocês não são obrigados a ficar no mundinho de vocês só e remoendo dúvidas que, de repente, numa troca de ideias de 5 minutos com um colega, vocês resolvem, né? E também, se vocês quiserem me mandar dúvidas por e-mail, ou direto no exercício, direto no mural, fiquem à vontade. Se tiver alguma dúvida que vocês acham que é muito geral, que todo mundo tem, põe lá no mural que a gente tenta resolver. Se for uma coisa mais individual, mais pontual, manda por e-mail que eu respondo também, tá? Eu não vou conseguir responder imediatamente, porque nesse mundo maluco que a gente está vivendo, o imediato, para mim, perdeu, não consigo mais fazer nada imediatamente, né? Mas eu respondo, tá? Eu vou parar de gravar, tá bem? Aí a gente já pode ir